Hoje é dia da gente falar sobre o que aconteceu ontem. O dia de tentar entender um pouquinho o que foi aquele episódio envolvendo Roberto Jefferson, o ex-deputado federal, foi vereador também, ex-presidente do PTB, ex-presidiário, ex-presidenciável, né? Chegou a ser presidenciável, mas aí teve a candidatura dele impugnada e que jogou granada, atirou contra a Polícia Federal, que foi até a casa dele para cumprir uma ordem de prisão. Bom, antes da gente falar sobre o que aconteceu, sobre os fatos em si, antes de analisar um pouco, a gente precisa tirar da frente uma dúvida. Aliás, eu diria que são duas, mas vamos começar com uma primeira dúvida. O Roberto Jefferson, ele é fruto do discurso do ódio, fruto do discurso armamentista, fruto do discurso do nós contra eles, fruto de um discurso contra a esquerda. O Roberto Jefferson é fruto do bolsonarismo. O Roberto Jefferson, ele é uma versão mais velha do deputado Daniel Silveira. Né? Quem é que não lembra do Daniel Silveira? Aquele deputado que esculhambou o Supremo Tribunal Federal, foi preso por decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal por 11-0. Prisão que foi confirmada pela Câmara dos Deputados por mais de 360 votos. Daniel Silveira, que chegou a se esconder na Câmara dos Deputados para não ser preso e que recebeu o indulto depois do presidente Jair Bolsonaro e que agora vai para o esquecimento absoluto, acaba o mandato dele e tchau para esse cara. Roberto Jefferson é isso? O Roberto Jefferson, quem acha que ele é isso não vai mudar de ideia. Mas ele está por aí há muito tempo. Ele não se elegeu na onda bolsonarista, feito o Alexandre Frota, feito a Joyce Hasselmann, o Daniel Silveira, né, e outros que chegaram lá agarrados no Jair Bolsonaro. Esse camarada entrou para a vida pública há muito tempo e até ser cassado por corrupção em 2005 pela Câmara dos Deputados, ele era o deputado federal mais antigo da bancada do PTB, ainda que tenha iniciado a vida em outros partidos. Ele foi deputado constituinte, ele apoiou todos os governos que passaram pelo Brasil, desde Deodoro da Fonseca. Ele apoiou todo mundo. Ele foi Collor, falava duro, o Collor. Ele foi Fernando Henrique. Aliás, foi condecorado pelo Fernando Henrique. Foi Lula, mas Lula, ele amava o Lula. Foi Michel Temer, indicou a filha para ser ministra do Michel Temer. O Supremo não deixou. E daí virou Bolsonaro. É um cara que representa o que a política tem de mais velhaco, né? O que a política tem de mais velhaco? Esse negócio, esses caras feito craca de navio, que grudam no governo e fazem o discurso do governo e se colam no governo em troca do quê? Benefício, benesse, apoio, o que eles chamam de carinho. Aí ele virou Bolsonaro. Se o que aconteceu ontem tivesse acontecido há alguns anos, ele estaria Temer. E um pouco antes estaria Lula. E um pouco antes estaria Fernando Henrique. É o que eu disse, craca de navio. O Roberto Jefferson é um cara, a gente não pode esquecer, que o mensalão começa com ele. Quando descobrem que um indicado dele estava roubando. E aí ele abriu o bico para ganhar notoriedade. Mas ele estava aprontando e apronta há tempos. Dizer que o Roberto Jefferson é fruto da política do ódio,
ou ele é fruto do bolsonarismo. É campanha. Ele é sobrevivente da política do esgoto. Então, onde tem esgoto, você tem a pata do Roberto Jefferson. É o toma lá porco. E procurar lado no discurso dele é feito procurar canto numa esfera. Não tem. Ele tem um interesse podre de se dar bem e esse é o retrato do Roberto Jefferson. Eu falei que talvez houvesse uma segunda dúvida que a gente precisa tirar para continuar a falar do que aconteceu ontem, que é o seguinte: quando a gente está diante de um gesto amalucado, faz sentido dar ouvidos ao que diz o maluco? O cara é Napoleão de Hospício, você vai lá ouvir? Faz sentido abrir espaço para analisar o teor do discurso do maluco? Malucos têm que ser tratados como aquilo que eles são. Pessoas emocionalmente abaladas, no caso de Jefferson, alguém que vem tentando se recolocar na sociedade desde que ficou claro que ele é aquilo que ele sempre foi. Um vigarista, um malandro, um picareta, que viveu de picaretagem enquanto deu. Aí quando não deu mais, ele resolveu dar uma última cartada, a do maluco patriótico. Sou patriótico. Vou me insurgir contra as instituições em nome da liberdade. Mas que liberdade? Ele não é o Thomas Jefferson. Ele é o Roberto Jefferson. Thomas Jefferson, o ex-presidente americano, ele falou: a árvore da liberdade deve ser regada com o sangue dos patriotas, com o sangue dos tiranos. Esse é o Thomas Jefferson. O Roberto Jefferson é um sujeito que tem o dom da palavra, tem voz boa, mas ele é o camarada que está sempre do lado errado. Sempre do lado errado, tentando aprontar. Tentou ser candidato a presidente, não conseguiu. Apresentou para o país o tal do candidato padre, aquele sujeito fantasiado, que apareceu, virou personagem do debate da Globo, né? E o Jefferson não pôde estar lá porque teve a candidatura recusada. Simples assim. Esse é o Roberto Jefferson. Um sujeito amalucado, que fala bem, fala fácil, e que todo mundo que pôde se valeu do Roberto Jefferson. Teve o Roberto Jefferson, porque enquanto ele era o meu maluco, era bacana. Então ele já foi o maluco do PT, o maluco do PSDB, o maluco do MDB, e agora ele era o maluco bolsonarista, que fazia e dava eco para as ideias do governante de plantão. Oportunista, malandro. Esse é o Roberto Jefferson. Então, olhar para o Roberto Jefferson e tentar tirar daí uma grande reflexão, a única dúvida que tem que ter a respeito de Roberto Jefferson é o seguinte: se é prisão ou se é hospício. Prisão ou hospício. É só isso. Ele é um Jefferson maluco, ele não é o Thomas Jefferson. Bom, e aí, esse episódio que tinha um maluco como personagem central, é o seguinte: a Polícia Federal foi lá para cumprir uma missão, um mandado de prisão de um camarada que tinha que ser preso pelas barbaridades e pelas razões que a justiça entendeu que renderiam a prisão para ele. Ponto. E com todo o circo que, infelizmente, a gente assistiu, colocando em risco a vida da polícia, por sorte, nenhum policial morreu, ele foi preso. Tentar tirar casquinha do episódio, as duas campanhas já estão tentando tirar. Todos se mexendo para dar declarações e tal, e ficar o mais longe possível do Roberto Jefferson, de quem todo mundo já quis um dia ficar bem pertinho. O Bolsonaro, o Lula, todo mundo já quis ficar pertinho do Roberto Jefferson. Aí quando ele mostrou que era radioativo, um lado pulou fora, o outro grudou. Por quê? Porque era útil ter um doido desse falando as barbaridades que o Roberto Jefferson falava. E que ganhava espaço. Muita gente dava espaço para ouvir as baboseiras do Roberto Jefferson, né? Esse é o personagem. Então a polícia foi lá, cumpriu o mandado de prisão, diferente do que normalmente acontece
quando vão prender, foi recebida a bala, não é comum, a não ser quando você envolve traficante de droga. Em geral, a Polícia Federal é recebida do jeito conservador, as pessoas abrem a porta, morrendo de medo, vão lá e são presas, né? O fato é, o maluco está onde deveria estar, atrás das grades. Esse é o Roberto Jefferson. Então, nós estamos hoje na segunda-feira, a eleição é no domingo, o episódio aconteceu há 7 dias da eleição, todo mundo enxergando essa cena, viu uma oportunidade, seja para crescer nas pesquisas, seja para evitar uma queda nas pesquisas, a gente não sabe ainda as consequências políticas, mas tentando tirar uma casquinha eleitoral desse episódio, que é um episódio de quinta categoria, de um ex-deputado no ostracismo que tentou aprontar e foi preso, como deveria ser, né? E marcou a segunda aparição do candidato padre, o amalucado, que nunca deveria ter aparecido num debate, apareceu por conta de uma legislação ridícula que a gente tem, e que reapareceu ontem por conta de uma cena ridícula que a gente viu. Não consigo enxergar nesse episódio nada além disso. O Jefferson, minha dúvida é se ele deveria ir para a prisão ou para o hospício. Porque uma coisa é um maluco feito o Roberto Jefferson achar que fala como se fosse o Thomas Jefferson. Outra coisa é a gente levar isso a sério. A gente não pode levar isso a sério. Agora, como foi um episódio muito tecnológico, né? Ele filmando de dentro da casa dele, as imagens de alta definição das câmeras de segurança da casa dele e como ele reagiu, e a gente tem imagens e tiros e tal, ganha um episódio, é natural, é notícia, tem que cobrir mesmo, eu não sabia o que ia acontecer. Agora, daí a tirar conclusões políticas, conclusões eleitorais, tentar estabelecer uma conexão entre ele e uma campanha, ele e outra campanha, o Roberto Jefferson, a gente sabe, é isso aí, ele não é mais do que isso, ele está ligado aos dois candidatos. Ele está ligado aos dois candidatos. Ele é craca de navio para os dois candidatos. Nenhum dos dois pode se afastar do Roberto Jefferson, não. Nem o Lula, nem o Bolsonaro. Porque eles se aproximaram desse doido, desse picareta, desse vigarista. Se aproximaram, e quando você se aproxima de um vigarista, você fica correndo riscos. Então, ele é tóxico para as duas candidaturas. Nenhum dos dois consegue tirar proveito desse episódio.